Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Espaço da Bola. Vamos falar nesse vídeo de futebol brasileiro, vamos falar das equipes que estão brigando lá na parte de baixo da tabela de classificação contra o rebaixamento. Falar do Flamengo, que é o primeiro colocado, é muito fácil. Falar lá do G4, todo mundo quer saber. Mas vamos falar das equipes que estão lá embaixo, né? De um apanhado geral de todas essas equipes aí, que muitas vezes são até esquecidas pelos grandes veículos da mídia. Então, aqui no canal Espaço da Bola, a gente vai dar uma ênfase muito grande nessa reta final do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos aproveitar essa semana livre de trabalhos, né? Entrando aqui agora nas equipes que estão diretamente nessa disputa, na minha opinião, Avaí e Chapecoense é muito complicado, né? O Avaí não está matematicamente rebaixado porque ainda tem 18 pontos em disputa. E com esses 18 pontos, ele alcança o Cruzeiro com 35, e aí o Avaí ultrapassaria no número de vitórias. Mas quem garante que o Avaí vai ganhar os seus jogos, né? Então, assim, o Avaí ganhar os 6 jogos e o Cruzeiro não fazer um ponto sequer é praticamente impossível, né? 99,5% de chance disso não acontecer. Então, Avaí eu acho que já está fora da briga. A Chapecoense com 22 pontos pode chegar aos 40, e eu acho que a conta para escapar esse ano tá lá para 41, 42 ou até 43. Então é complicadíssimo também para a Chapecoense, que até no começo do campeonato estava um pouco distante lá da zona, mas teve uma queda muito grande e, na minha opinião, já tá praticamente rebaixada, né? Tá com um pé e meio na segunda divisão. Acima o CSA com 29. E aí, com os 18 pontos que faltam, o CSA pode chegar a 47. Provavelmente não é o que vai acontecer também, né? Vencer 6 jogos seguidos a equipe do CSA é muito complicado. Mas é uma equipe que está relativamente aí na briga ainda, né? De 18 pontos, tem que tirar 6 de vantagem do Cruzeiro. E diretamente contra o Cruzeiro, o CSA tem até uma certa vantagem aí no número de vitórias. Então tá um pouco vivo aí o CSA ainda, mas Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Botafogo estão todos nessa disputa, né? Fluminense 34, Cruzeiro 35, Ceará e Botafogo 36. E aí o Fortaleza com 39 ainda está um pouco próximo ali, né? 5 pontos à frente do Fluminense. O Atlético Mineiro também com 40. Eu acho que são as equipes que ainda brigam. Mas Atlético Mineiro e Fortaleza estão basicamente a uma vitória em 6 jogos de conseguir escapar aí do rebaixamento. Essa é a minha opinião. Eu quero saber também o termômetro da galera. Então, essa semana aí, em todas as rodadas agora, vamos estar trazendo aqui um termômetro da torcida. Lá no nosso Instagram, vamos estar postando sempre stories, vamos estar postando no feed para querer saber a sua opinião. Quem vai se dar bem nas rodadas, quais são os times que vão vencer, que vão escapar, quem está melhor, quem está em ascensão, quem está em declínio. Vamos tentar interagir com a torcida para sentir também o termômetro da galera, como a galera está reagindo. Deixa aqui nos comentários também que eu vou cobrar, viu? Quem botar aqui os times que vão ser rebaixados esse ano, final do ano eu vou lá cobrar. Então vamos lá, vamos interagir, vamos conversar um pouquinho. E a partir de agora vamos falar de cada uma das equipes e das suas sequências. O Avaí eu falei que estava praticamente morto, mas vamos lá falar do time do Avaí. Teve um momento que o time teve em 5 jogos 10 pontos conquistados, né? Foi o melhor momento do Avaí no campeonato, mas também foi o único momento em que o Avaí venceu. Empate contra o Corinthians, venceu o Fluminense, aí perdeu para o Flamengo, que é um resultado normal, venceu o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Então foram 3 vitórias em 5 jogos. Depois desses 5 jogos, o Avaí teve 12 jogos sem vencer, sendo 11 derrotas e 1 empate. Terrível a sequência, né? 8 jogos seguidos perdendo a equipe do Avaí. E na sequência vai pegar o Cruzeiro, a Chapecoense, o Corinthians, o Fluminense, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Então é muito provável que o Avaí, já na próxima rodada contra o Cruzeiro, né, acabe dando adeus aí as chances de escapar de vez, né, tendo o 100% aí, tendo matematicamente sido decretado o rebaixamento do Avaí. Acima do Avaí nós temos a Chapecoense, que tem uma sequência até relativamente mais tranquila. Vai pegar o Ceará em casa, vai jogar contra o Avaí, provavelmente já rebaixado, né, a equipe do Avaí. O Botafogo em casa, aí pega o Santos, que é um adversário um pouco mais complicado, mas o Santos provavelmente já não vai estar lutando por mais nada. Vai pegar o CSA em casa e o Vasco na última rodada, muito provavelmente também o Vasco sem lutar por nada, e provavelmente a Chapecoense também, né, como a gente falou aqui, é muito difícil que a Chapecoense acabe se revivendo aí nesse campeonato. Nada é impossível, mas é muito difícil que isso venha acontecer.
O CSA, e aí eu vou dar uma ênfase um pouco melhor no CSA, porque quem acompanha aqui o canal sabe, né? Eu sempre estou acompanhando o CSA, fazendo análise de jogo a jogo, né? Sou torcedor azulino e estou aqui sempre para fazer as análises do CSA, então eu conheço mais a equipe. Então assim, vem de uma sequência muito ruim, né? 2 derrotas fora de casa e um 3-0 contra o Vasco aqui em Maceió. E na sequência vai pegar o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza vem mordido, né? Vem para vencer o jogo dentro de casa e para praticamente se assegurar na Série A de 2020, né? Então vai ser um jogo muito difícil para a equipe do CSA, esse jogo contra o Fortaleza. Pode ser que as coisas piorem um pouco mais aí para a sequência do CSA. Depois vai enfrentar o Fluminense dentro de casa, o Cruzeiro fora de casa, o Bahia em casa, a Chapecoense fora e o São Paulo dentro de casa. Então, é uma sequência para a equipe do CSA que não é possível que o torcedor possa imaginar 12 pontos, 13 pontos ou até 15. É muito difícil, é muito complicado, mas lembrando aí o final do primeiro turno, foi um momento em que o CSA conseguiu alavancar, conseguiu uma melhora de performance e deu até uma arrancada aí, uma disparada para conseguir colar nos times fora da zona do rebaixamento. Quem sabe agora o CSA também não consiga essa mesma arrancada, né? Pulando agora para o Fluminense, com 34 pontos, tá um pontinho só fora da zona do rebaixamento, né? Quer dizer, um pontinho dentro da zona do rebaixamento. E a sequência aí do Fluminense. O time enfrenta o Atlético Mineiro em casa agora, né? O Atlético aí querendo também uma vitória para poder praticamente se consagrar aí na Série A. Depois viaja para enfrentar o CSA em Maceió, pega o Palmeiras em casa, o Avaí fora, o Fortaleza em casa e o Corinthians fora. Então é uma sequência também que é meio complicada aí para o Fluminense, que pega um adversário direto que é o CSA, mas pega o CSA fora de casa. E o CSA fora, apesar da última derrota contra o Vasco em Maceió, tem conseguido uma sequência de vitórias, de bons resultados dentro de casa. E ainda vai pegar Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Então é uma sequência aí um pouquinho mais difícil para a equipe do Fluminense, mas tem o Avaí na antepenúltima rodada, vai jogar com o Avaí já rebaixado, né? Pelo tudo que eu falei aqui. Vai pegar o Fortaleza também mais tranquilo lá no final do campeonato, né? Provavelmente livre. E o Corinthians também, sem brigar por muita coisa, lá na última rodada. Então pode ser que o Fluminense consiga até uma boa sequência lá para o final. O Cruzeiro tem até uma tabela um pouco complicada, né? Vai pegar o Avaí na próxima rodada, então pode garantir 3 pontos. Mas vai pegar o Santos fora, vai jogar contra o CSA, né, que é um adversário direto. Vai jogar em casa, então pode usar a força da torcida também. Vai pegar o Vasco fora, o Grêmio fora e o Palmeiras em casa. Então tem 2 jogos aí no final, que é Grêmio e Palmeiras, que são adversários muito difíceis. Pode ser que não estejam também brigando por nada lá nas últimas rodadas, então podem dar uma relaxada, mesmo não deixam de ser adversários complicados. Então sequência do Cruzeiro aí, um pouquinho assim complicada como a do Fluminense também. Vamos pular agora para o Ceará, outro nordestino aí que está também na briga pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento, na verdade, ninguém briga para cair, briga para não cair, né? O Ceará está a 2 pontos do Fluminense, que está dentro da zona do rebaixamento, e a sequência do Ceará já se complica um pouco mais. Apesar de pegar a Chapecoense na próxima rodada, a Chapecoense joga em casa. Então pode jogar aí a vida contra o Ceará. Pode complicar um pouco esse jogo para a equipe cearense. Depois pega o São Paulo. O São Paulo, mesmo pegando o São Paulo no Castelão, né? O São Paulo vem mordido porque quer buscar uma vaguinha na Libertadores. Então tá lá disputando ainda São Paulo. Depois o Ceará vai jogar contra o Flamengo, que é o adversário mais difícil para todo mundo, né? O Flamengo. E pode ser até o jogo do título esse. O Flamengo joga contra o Vasco e no final de semana joga também. No outro final de semana já não joga, ia ser o jogo contra o Vasco, só que é a final da Libertadores. E aí o jogo depois da final da Libertadores, pode ser que o Flamengo volte para o Brasil buscando esse jogo contra o Ceará para se consagrar campeão brasileiro. É muito provável que seja realmente esse. Vai jogar dentro de casa o Flamengo e assim, ou o Flamengo vai vir empolgadíssimo com o título, ou vai vir mordido com o título da Libertadores e vai jogar com tudo 100% para garantir esse título. Depois o Ceará pega o Atlético Paranaense, que apesar de ter perdido o treinador e já está garantido na Libertadores por causa da Copa do Brasil, o Atlético vem voando no Campeonato Brasileiro e conseguindo ótimos resultados. E aí na penúltima pega o Corinthians, que é um adversário que lá pro final provavelmente não vai estar brigando por muita coisa, né? Mas na última rodada é um matar ou morrer contra o Botafogo, muito provavelmente. Eu acho difícil que Botafogo e Ceará estejam os dois livres, né? Provavelmente pelo menos um dos dois vai estar na disputa, ou até o mesmo os dois. Então pode ser um jogo aí na última rodada para matar ou morrer. E já que eu falei de Ceará e Botafogo, vamos falar da outra parte também.
o Botafogo, na próxima rodada, pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E eu falei, o Atlético Paranaense vem de bons resultados, vem vencendo jogos importantes, vem escalando a tabela de classificação. Vem jogando bem a equipe do Atlético, querendo se posicionar entre os primeiros. Não se relaxou com o título da Copa do Brasil e nesse jogo jogando em casa contra o Botafogo. Pode ser que venha engrossar o caldo aí para os botafoguenses. Depois vem jogar contra o Corinthians ainda disputa, né, alguma coisa no campeonato, quer buscar ali uma vaguinha na Libertadores. Vai pegar a Chapecoense dependendo da sequência, já pode estar virtualmente rebaixada nessa rodada, mas muito provavelmente vai jogar dando sangue, dando a vida à Chapecoense aí. Depois vai pegar o Internacional, o Inter tá brigando também por vaga na Libertadores. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro, que provavelmente já vai estar aí salvo, né, sem estar buscando muitas coisas mais no campeonato. E por último, aquele jogo contra o Ceará que eu já falei aqui, né? Então a sequência muito difícil aí do Botafogo, a sequência mais difícil de todas até agora. Gente, então é isso, encerrando aqui mais um vídeo. Ficou longo, eu sei, mas eu quis falar de todas as equipes, falando da sequência aí de cada um deles. E agora a pior parte para qualquer comentarista aqui, né? Eu me considero também um comentarista, né? Não sou de TV nem nada aqui, mas eu faço comentários aqui no canal, então quem comenta também é comentarista. E, gente, vamos opinar aqui as equipes que vão conseguir permanecer na Série A. O meu Z4, na minha opinião, seria formado por Avaí, Chapecoense já, né? E também eu colocaria aqui o Botafogo e o Cruzeiro. Por que eu coloco o Botafogo ser uma das equipes que está lá em cima mais, né? O Botafogo tem uma sequência muito complicada. Atlético Paranaense fora, pega o Corinthians, joga com a Chape, depois pega o Internacional, Atlético Mineiro e no final um jogo de matar e morrer contra o Ceará, na minha opinião. Então se o Botafogo não conseguir aí ter uma boa sequência agora, chegar nas últimas rodadas aí brigando para não cair, né, com chances ainda de cair, é capaz de pegar o Ceará e o Ceará acabar complicando as coisas e vencendo lá, né? E o Botafogo acabar caindo. Eu penso que essa sequência difícil vai pesar muito mais para o Botafogo. Eu acho que na última rodada, disputando ali Ceará contra Botafogo, eu acho que o Ceará acaba levando a melhor. Até por causa da queda de rendimento recente da equipe do Botafogo, né? Com a saída aí do Barroca, o Botafogo é muito difícil de conseguir engatar uma série boa. Várias derrotas aí. E o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro vem de 10 jogos invicto, mas é aquilo, o crescimento de rendimento do Cruzeiro é algo recente. Só que se a gente for observar, o Cruzeiro às vezes faz jogos que não empolgam tanto, acaba conseguindo resultado, mas não é aquele time que empolga. Tá empolgando pelos resultados, né, praticamente. Mas tem jogadores que são grandes jogadores, mas tem uma média de idade muito alta. E são jogadores que não estão acostumados com esse buraco negro que é a zona de rebaixamento, né? Então, pode ser que a pressão venha a afetar também a torcida, a diretoria, como afetou muito a diretoria durante todo esse ano, né? Piorou, se agravou por causa do extracampo também da diretoria. Fiz um vídeo aqui falando sobre o extracampo da diretoria do Cruzeiro. E isso se agravou ainda mais porque o time não conseguia se encontrar com os treinadores, né? Principalmente o Rogério Ceni, acabou tendo aquela questão de barca lá dentro do elenco. Mas o time do Cruzeiro não tem o costume de estar brigando lá por baixo, de sair dessa situação de crise. Então, qualquer derrota agora do Cruzeiro, qualquer fase ruim, pode refletir muito e acabar prejudicando demais a sequência do Cruzeiro. E eu temo que isso possa acontecer aí para a equipe cruzeirense, infelizmente, né? A galera da torcida do Cruzeiro, né? Quem se salva tá nem aí. Mas então, galera, é isso. Terminei aqui o vídeo. No finalzinho polemizei um bocado, mas tamo junto. Um grande abraço. Valeu por estar acompanhando aqui. Até o próximo vídeo.